Histórias reais do milionário que encontrou um mendigo negro e um ódio que nunca foi esquecido. No coração pulsante de São Paulo, onde arranha-céus se erguem como titãs de aço e vidro, a vida de Henrique Tavares brilhava intensamente. Neurocirurgião renomado, ele salvava vidas enquanto acumulava prêmios e prêmios, cercado pelo glamour da sociedade. Mas em um segundo fatídico, tudo mudou. Um acidente horrível em uma de suas corridas de moto tirou sua liberdade, deixando-o parcialmente dependente. O que era sucesso virou um pesadelo. Dores insuportáveis e a realidade de um corpo que já não respondia como antes começaram a assombrá-lo. Ele olhava pela janela do hospital, enxergando o mundo que antes dominava, agora distante e inatingível. E quem apareceria num momento tão crítico? Luana Cristina Santos, a antiga namorada do colégio, que ele não via há anos, agora era sua enfermeira. O reencontro foi como um soco no estômago. Ela também parecia surpresa, talvez espantada com todo aquele cenário. Luana sempre fora marcada pela dor da separação, mas agora, com a posição que ocupava, a proximidade se tornava um fogo emocional que queimava intensamente. No entanto, havia uma sombra pairando sobre eles. Patrícia, a possessiva noiva de Henrique, que tinha o controle de sua vida e de sua fortuna, e que observava o que parecia ser uma centelha do passado renascendo. O clima se tornava tenso e o velho ressentimento entre Luana e Henrique começaram a surgir. As conversas sobre o que houve no passado se tornaram inevitáveis e sentimentos guardados começaram a explodir, gerando conflitos entre o amor e a lealdade. As emoções, antes adormecidas, agora faziam cócegas e apertavam o peito de ambos. Durante as sessões de fisioterapia, o desejo por algo mais vibrante ficava evidente. Henrique, envolvido em um turbilhão de sentimentos, sugeriu uma ideia ousada. E se abrirmos uma clínica popular juntos? A propos, ele olhou nos olhos de Luana, sentindo a conexão fortíssima, e com a voz embargada disse: Luana, eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu propus um casamento. O silêncio pesado se instalou como um pano de chumbo sobre o ambiente, enquanto o olhar de Patrícia se tornava um trovão se aproximando, uma tempestade prestes a estourar. O peso das expectativas familiares se tornava quase palpável. O coração de Luana disparou. Mas e quanto ao ressentimento que ainda pulsava entre eles? O que Henrique e Luana fariam diante de tudo isso? A proposta de casamento seria um passo rumo à felicidade ou uma armadilha emocional? Com a vida em jogo e as vozes do passado gritando nos ouvidos, o futuro do casal pendia à beira de uma escolha dramática. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para... Ai, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O silêncio pesado na sala era quase palpável. Enquanto todos aguardavam a resposta de Luana, os olhares se fixaram nela, como se o tempo tivesse parado. O coração dela pulsava ferozmente, cercada pelo calor da tensão e pelo olhar fulminante de Patrícia. Henrique estava ali, cheio de esperança. Mas Patrícia, ela se tornara uma tempestade a tonto de eclodir. Henrique, começou Luana,
Mas antes que pudesse completar, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Uma figura magra e robusta, coberta de um manto escuro, entrou como se trouxesse consigo o peso de um segredo enterrado. Era um homem desconhecido, mas o olhar penetrante dele pareceu atravessar a sala. Todos se calaram, a energia mudando instantaneamente. O homem caminhou em direção à mesa de Henrique, cada passo ecoando como um aviso. Luana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O desconhecido se aproximou e, em questão de segundos, a plateia estava em choque. Henrique Tavares, o mundo não esquece, nem aqueles que você deixou para trás. As palavras cortaram o ar e Patrícia franziu a testa, sentindo o perigo. Mas Henrique, confuso, olhou para o homem, seus olhos se estreitando. Tentando reconhecer o contorno familiar no rosto do intruso. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula. "Sou Arthur, o irmão de Luana." A revelação bateu como um trovão. O sangue de Luana gelou. Desde a separação na adolescência, ela havia guardado um segredo que a consumia em silêncio. O estigma de uma tragédia familiar havia sido a razão pela qual se distanciaram. Arthur sempre foi o elo que ela tentava esquecer. E agora ele estava ali. E tudo se acumulava. Os murmúrios começaram à mesa. Patrícia olhou para Luana com um misto de desdém e incredulidade. "Você não me disse que tinha um irmão." As palavras dela eram venenosas. Uma faca afiada atingindo o coração de Luana. O ambiente estava pesado. O verdadeiro drama começava. "Você não é a única que teve que lidar com suas cicatrizes, Luana." Arthur prosseguiu, sua voz agora firme. "Nosso pai faleceu sem que você soubesse. Um acidente. Ele quis se vingar de quem o traiu e acabou levando preço por isso." As lembranças de Luana voltaram, trazendo a dor à tona. Ela não sabia que aquela decisão impactaria tanto sua vida. A menina de 15 anos que perdeu tudo agora estava diante do homem que conhecia seus segredos mais profundos. "E por que você esperou tanto tempo para vir até mim?" A voz de Luana era um sussurro entrecortado. "Porque o ressentimento tece a teia da vida. Mas agora, Henrique precisa saber o que aconteceu. Seu passado não foi só dor, mas também segredos escondidos e pessoas que você abandonou." Os olhos de Henrique se abriram em choque. "O que você quer dizer com isso?" A revelação pairou no ar. Este não era o momento apenas para enfrentar o amor ou a traição, mas os ecos de uma história que aterrissava com força. Luana olhou para Henrique, seu mundo desmoronando enquanto uma onda de emoções preenchia o espaço entre eles. E a inquietação surgia. O que mais estava escondido nesse passado compartilhado? Traduzir o peso da nova realidade significava aceitar que o amor poderia não ser suficiente. Arthur estava ali não só para revelar um segredo, mas para complicar profundamente tudo o que eles pensavam saber do outro. Os rostos, antes serenos, agora refletiam uma batalha interna avassaladora. Luana sentiu que agora não podia mais escolher. A escolha não só era entre ela e Henrique, mas incluía a dor do passado. Com isso, ela começou a perceber que apenas as verdades soltas poderiam trazer alguma luz ao que estava por vir. Afinal, o que mais estava enterrado? E quem poderia efetivamente se recuperar das cinzas do que a vida lhes trouxera? O futuro não só pertencia aos dois, mas a uma história que precisava ser desvendada. E essa reviravolta deixou no ar
Um único pensamento. Seriam eles capazes de... O medo tomou conta dela. O olhar de Henrique estava fixo no irmão de Luana, tentando conectar as peças daquele quebra-cabeça inesperado. E Patrícia? A expressão dela era de indignação, como se o mundo que conhecia estivesse desmoronando. Seu passado não foi só dor. Arthur repetiu, com a voz sombria, cheia de um peso impossível de ignorar. Henrique, você não sabe a verdade sobre o que realmente aconteceu com Luana. Não é apenas um segredo de família. É uma questão de vida ou morte. O resto da sala parecia embaçado, como se estivesse assistindo a um filme distante. Henrique sentia um nó na garganta. Como assim? Ele mal conseguia articular as palavras. Luana estava paralisada, presa entre a vontade de se afastar e o desejo de entender. E atenção! Uma tempestade prestes a explodir. Há algo mais em jogo, Henrique, continuou Arthur com um olhar penetrante. Um poder muito maior. Acredita que seus problemas acabaram? Que esse acidente foi só isso? Não é tão simples assim. Chega! Gritou Patrícia, sua voz cortando o ar. Isso é loucura! O que você está insinuando? Ela parecia prestes a explodir. Todos os olhares se voltaram para ela. Mas Arthur não se intimidou. Não estou insinuando nada. Estou apenas revelando o que vocês se recusam a ver. A verdade é que o que aconteceu com nosso pai não foi um acidente. Alguém o empurrou para isso. O alvoroço começou a tomar conta da sala. O que você está dizendo? Luana murmurou, cada palavra uma luta. O passado que pensou ter enterrado começava a se erguer, ameaçador. Ele sabia demais e foi silenciado. De alguma forma, Henrique, você está conectado a isso. Arthur olhou para Henrique, os olhos cheios de algo que se parecia com culpa ou arrependimento. Eles sempre estiveram atrás de você, desde que você estava no topo da sua carreira. Seu sucesso chamou a atenção deles. Quem são eles? A pergunta de Henrique era um sussurro, mas havia uma urgência que fazia seu coração disparar. Ele olhava para Luana, buscando um sinal dela, algo que dissesse que tudo aquilo não era real. Os mesmos que estavam por trás do acidente que quase acabou com a sua vida. Arthur respondeu. E com essas palavras, um arrepio percorreu a sala. Patrícia parecia ter perdido a voz. As cores de seu rosto tinham desaparecido, substituídas por um pálido choque. Não havia como entender, mas ao mesmo tempo havia uma sensação inescapável de que compreendiam tudo ali, naquele momento tenso. O passado não era apenas um eco distante, mas tinha se transformado em algo muito presente e ameaçador. Você está dizendo que minha vida esteve em perigo por causa do que aconteceu com vocês? Henrique balbuciou, os olhos fixos no irmão de Luana. Como posso ter esta? Porque o que aconteceu com o nosso pai envolveu mentiras profundas. E agora, você e Luana devem descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Arthur estava determinado, mas havia um brilho de desespero em seu olhar. A atmosfera era elétrica, pesada, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. E o que isso tem a ver com o que eu sinto por Luana? Henrique questionou, a voz tensa. O que você está sugerindo? As palavras ficaram suspensas no ar, enquanto o impacto reverberava dentro de cada um deles. Arrebatador! Um passo para trás e tudo se desmoronaria. Vocês precisam decidir rápido, ou as escolhas serão feitas por vocês. Arthur olhou para Luana novamente, seu olhar transmitindo uma urgência besta. E alguém pode não estar vivo para contar a história. Assim,
Numa fração de segundos, o espaço se tornou um campo de batalha emocional. Todos os sentimentos de amor, dúvida e dor se misturaram, girando como um redemoinho. E o que estava escondido por tanto tempo começou a aflorar, forçando cada um a enfrentar não apenas o seu passado, mas o que estavam dispostos a arriscar no presente. E no meio desse tumulto emocional, um único pensamento cortante pairou no ar. O que mais poderia acontecer antes que a verdade fosse revelada? O silêncio estava pesado, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Luana olhou para Arthur, seu coração acelerado. O que você quer dizer com isso? O medo a dominava, cercando-a como uma tempestade. Henrique estava tenso, seus olhos fixados no irmão de Luana, tentando conectar as peças daquela revelação inusitada. E Patrícia, a expressão dela era de indignação, como se o próprio chão estivesse se abrindo sob seus pés. Além do que aconteceu com nosso pai, Arthur começou, sua voz firme. Exis, o que você precisa saber é que não foi apenas um acidente. E que você, Henrique, tem mais ligação com isso do que imagina. Todos prenderam a respiração. A tensão era palpável. Como assim? Por que eu? Henrique balbuciou, a voz tremendo na confusão. O olhar de Luana encontrava o dele, e havia uma mistura entre a expectativa e o medo. Arthur respirou fundo, seu rosto agora sério. Porque a verdade é que você foi o responsável pela morte de nosso pai. Um sussurro coletivo percorreu a sala. Patrícia arregalou os olhos, Luana cobriu a boca com a mão e Henrique sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Isso é... Isso é impossível! Ele era um médico de renome. O que aconteceu foi por causa do seu sucesso. Ele se opôs a uma grande corporação que estava por trás de você. Eles obrigaram ele a sair do caminho. E você? Você foi a isca! Um grito estridente cortou o ar quando uma mulher na mesa ao lado se levantou, chocada. As pessoas começaram a cochichar, os olhares se voltando para Henrique como se ele fosse um criminoso. A realidade explodiu em 1000 pedaços. Ele estava atordoado, como se um trem o tivesse atingido. Você está me dizendo que eu fui a razão pela qual seu pai morreu? A voz de Henrique estava quase desesperada. Olhou para Luana, buscando alguma resposta nos olhos dela. Mas Luana estava paralisada, a mágoa estampada em seu rosto. Você não pode acreditar nisso! Retornou Patrícia, seus dedos se entrelaçando nervosamente. Isso é loucura! Ele nunca faria isso! É exatamente o que aconteceu. Não foi só o acidente, foi uma vingança calculada. Eles nunca desistiram de fazer você pagar, Arthur explicou. Cada palavra carregando peso e intensidade. E agora você está nas grandes mãos deles novamente. Henrique tentava juntar os fragmentos de sua mente, mas a dor era intensa. Mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. Você sempre esteve no centro, Henrique. A vida que você levava, as pessoas que você encontrou, tudo isso teve um preço. Arthur continuou. Ele apontou para a Luana, agora encolhida na cadeira. Você precisa entender, Luana. Isso não foi acidente. Eles estão atrás dele novamente. E você não é a única que tem segredos. Um último golpe. Luana sentiu suas pernas fraquejarem. A cabeça girava. O que você está dizendo? O que mais você escondeu de mim, Arthur? Precisamos ir, todos nós. Nossos passados estão entrelaçados. E o que começou com o nosso pai
Agora inclui você também, Henrique. Arthur disse, urgência na voz. E antes que pudessem reagir, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscaram, o chão tremeu e uma explosão distante fez todos se virarem. Uma fumaça densa começou a invadir o ambiente, escurecendo os rostos aterrorizados ao redor. Vá! Agora! Gritou Arthur, mas a confusão tomou conta e ninguém sabia para onde correr. As mesas foram derrubadas, gritos entraram em cena e o pânico se alastrou. Henrique, Luana e Patrícia ficaram juntos, o choque paralisando cada um. Quando a poeira assentou, Henrique olhou para Luana com um misto de desespero e esperança. Nós precisamos entender isso. Precisamos descobrir a verdade antes que algo pior aconteça. Luana assentiu, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Mas a pergunta ficou suspensa no ar. O que mais estava escondido? E como suas vidas já estavam irrevogavelmente mudadas? A ligação com o passado não era apenas um eco. Era uma tempestade se formando. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio estava pesado, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Luana olhou para Arthur, seu coração acelerado. O que você quer dizer com isso? O medo a dominava, cercando-a como uma tempestade. Henrique estava tenso, seus olhos fixados no irmão de Luana, tentando conectar as peças daquela revelação inusitada. E Patrícia? A expressão dela era de indignação, como se o próprio chão estivesse se abrindo sob seus pés. Além do que aconteceu com nosso pai, Arthur começou, sua voz firme. Existe algo maior em jogo. O que você precisa saber é que não foi apenas um acidente. E que você, Henrique, tem mais ligação com isso do que imagina. Todos prenderam a respiração. A tensão era palpável. Como assim? Por que eu? Henrique balbuciou, a voz tremendo na confusão. O olhar de Luana encontrava o dele, e havia uma mistura entre a expectativa e o medo. Arthur respirou fundo, seu rosto agora sério, porque a verdade é que você foi o responsável pela morte de nosso pai. Um sussurro coletivo percorreu a sala. Patrícia arregalou os olhos, Luana cobriu a boca com a mão, e Henrique sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Isso é impossível! Não é. Ele era um médico de renome. O que aconteceu foi por causa do seu sucesso. Ele se opôs a uma grande corporação que estava por trás de você. Eles obrigaram a sair de caminho, e você foi a isca. Um grito estridente cortou o ar quando uma mulher na mesa ao lado se levantou, chocada. As pessoas começaram a cochichar, os olhares se voltando para Henrique como se ele fosse um criminoso. A realidade explodiu em 1000 pedaços. Ele estava atordoado, como se um trem o tivesse atingido. Está me dizendo que eu fui a razão pela qual seu pai morreu? A voz de Henrique estava quase desesperada. Ele olhou para Luana, buscando alguma resposta nos olhos dela. Mas Luana estava paralisada, a mágoa estampada em seu rosto. Você não pode acreditar nisso, retornou Patrícia, seus dedos se entrelaçando nervosamente. Isso é loucura! Ele nunca faria isso. É exatamente o que aconteceu. Não foi só o acidente. Foi uma vingança calculada. Eles nunca desistiram de fazer você pagar, Arthur explicou. Cada palavra carregando peso e intensidade. E agora você está nas grandes mãos deles novamente. Henrique tentava juntar os fragmentos de sua mente, mas a dor era intensa. Mas eu não sabia de nada. Você sempre esteve no centro, Henrique. A vida que você levava, as pessoas que você encontrou. Tudo isso teve um preço, Arthur continuou. Ele apontou para Luana,
agora encolhida na cadeira. Você precisa entender, Luana. Isso não foi acidente. Eles estão atrás dele novamente. E você não é a única que tem segredos. Um último golpe. Luana sentiu suas pernas fraquejarem. A cabeça girava. O que você está dizendo? O que mais você escondeu de mim, Arthur? Precisamos ir todos nós. Nossos passados estão entrelaçados. E o que começou com o nosso pai, agora inclui você também, Henrique. Arthur disse urgência na voz. E antes que pudessem reagir, um estrondo ecoou pela sala. As luzes piscaram, o chão tremeu e uma explosão distante fez todos se virarem. Uma fumaça densa começou a invadir o ambiente, escurecendo os rostos aterrorizados ao redor. Vá, agora! Gritou Arthur. Mas a confusão tomou conta e ninguém sabia para onde correr. As mesas foram derrubadas. Gritos entraram em cena e o pânico se alastrou. Henrique, Luana e Patrícia ficaram juntos, o choque paralisando cada um. Quando a poeira assentou, Henrique olhou para Luana com um misto de desespero e esperança. Precisamos entender isso. Precisamos descobrir a verdade antes que algo pior aconteça. Luana assentiu, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Mas a pergunta ficou suspensa no ar. O que mais estava escondido? E como suas vidas já estavam irrevogavelmente mudadas? A ligação com o passado não era apenas um eco. Era uma tempestade se formando. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O barro e a fumaça começaram a se dissipar. E quando a visão clareou, um novo horror se revelou. Uma figura familiar, de pé no caminho de entrada, com um olhar carregado de ódio. Era Patrícia, com uma arma na mão. O coração de Henrique parou. Patrícia! Não! Ele gritou. Mas o que mais poderia acontecer? O que mais estava em jogo? A tensão subiu à estratosfera, enquanto Patrícia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontou a arma. O silêncio era ensurdecedor e todos se perguntavam até onde ela iria para proteger seus próprios segredos. O barro e a fumaça começaram a se dissipar, mas a cena era pior do que qualquer um poderia imaginar. A figura familiar de Patrícia se destacava, com os olhos cheios de lágrimas e uma raiva incontrolável. Ela estava ali, com uma arma apontada, e o coração de Henrique disparou. Patrícia, não! Ele tentou se aproximar, mas Patrícia não moveu uma única polegada. Você não tem ideia do que você fez, ela gritou, a voz tremendo. O medo e a dor a transformaram. E cada palavra era como uma bala perfurando o ar ao redor. O silêncio da sala era pesado, todos os olhares fixos nela, apreensivos e aterrorizados. Patrícia, me escuta! Ele implorou, tentando convencê-la a baixar a arma. Mas ela só sacudiu a cabeça. E tudo parecia prestes a desmoronar. A tensão era quase insuportável e Luana segurou a mão de Henrique, buscando conforto, enquanto o choque tomava conta dela. Você acha que pode se livrar de tudo com um pedido de desculpas? O que aconteceu com meu pai não será apagado assim tão facilmente. Patrícia gritou, as palavras ardendo como veneno. O olhar dela transbordava dor e raiva. Era claro que ela estava traumatizada, mas também perdida em seu próprio mundo de vingança. Então, em um movimento abrupto, Arthur se interpôs um passo à frente. Patrícia, não! Pense no que está fazendo! Mas a voz dele não era suficiente para romper a fúria dela.
Cada segundo parecia se arrastar, e tudo que Henrique conseguia pensar era em como aquela situação poderia acabar mal. O ambiente estava borbulhando com uma energia pesada. A sala tão tensa que quase podia ser cortada com uma faca. E enquanto Patrícia apertava o gatilho, algo inesperado aconteceu. Um estrondo! A porta do restaurante se abriu violentamente e um grupo de homens entrou, vestidos de preto, com olhares determinados. Todos no chão! Um deles gritou e o caos se instalou. As mesas foram derrubadas. O pânico tomou conta e, em meio ao tumulto, Patrícia hesitou. O que há? Não! O olhar dela se deslocou e a bala que estava prestes a disparar da arma caiu ao chão. Aproveitando-se da distração, Luana piscou e o instinto primal tomou conta dela. Fuja, Henrique! Ela gritou. Ele olhou para ela, sem acreditar no que estava acontecendo. Era como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. Os homens em preto avançavam com a rapidez de um relâmpago, e o grito de Luana cortou o ar, fazendo com que ele se movesse instintivamente. Não! Patrícia gritou, mas era tarde demais. Os homens imobilizaram Arthur, pegando-o como um peso provisório em seu caminho, enquanto eles avançavam em direção a Henrique e Luana. O que estava prestes a acontecer era um mistério claro na mente de todos. Henrique, tomada pela urgência do momento, segurou a mão de Luana e correram juntos, indo na direção da saída. Mas a tensão do passado se revelava no céu, como se as nuvens estivessem prestes a desabar. Um deles puxou uma foto do bolso, um documento que fez o sujeito que recebeu uma posição de força olhar para o grupo. É ele! É o que procuramos! Gritou em delírio. Quem são vocês? Henrique se virou sobressaltado, sua voz cheia de insegurança. As peças se entrelaçavam em sua mente, enquanto a verdade pairava no ar, quase palpável. Então Patrícia gritou. Vocês não têm ideia de quem estão lidando. Sua voz ecoando como um grito de socorro, deixando todos gelados. E no meio daquela confusão, um movimento chocante. Um dos homens se virou para Patrícia e, com um sorriso enigmático, disse: Então você é a chave para tudo isso. Você vai descobrir quem realmente é, Patrícia. Todos na sala congelaram. Que segredos poderiam estar escondidos? Como Patrícia estava envolvida em tudo isso? O que mais poderia ser revelado? A tensão disparou e a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle? O passado e as revelações do presente estavam prestes a explodir, transformando todas as certezas em poeira, levando alguns a serem confrontados com a verdade que nem eles esperavam. O caos continuava, mas a tensão dos olhares questionadores e do que estava em jogo se tornava ainda mais próxima da resposta. Entre gritos e a confusão, um pensamento profundo assombrou Henrique. Eles estavam todos conectados por lá. Entre gritos e a confusão, um pensamento profundo assombrou Henrique. Eles estavam todos conectados por laços invisíveis. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Você não sabe quem está lidando, Patrícia. O homem de preto disse, os olhos fixos nela. Você é a chave para tudo isso. O ambiente vibrou com essa revelação, parecendo que o tempo tinha desacelerado. Todos pararam, absorvendo aquelas palavras pesadas, como se uma bomba tivesse acabado de explodir. Henrique, confuso, lançou um olhar para Luana. O que ele quer dizer com isso? A voz dele era um misto de preocupação e incredulidade. Luana estava paralisada, seu olhar vagueando entre os dois homens. Patrícia, por outro lado, reagiu com raiva.
Isso não faz sentido. Eu sou apenas... Mas antes de ela pudesse terminar, o homem interrompeu. Você é mais do que imagina. Ninguém aqui conhece os verdadeiros riscos. Não sabemos quem é amigo e quem é inimigo. Ele olhou intensamente para Patrícia. Sabe da herança, não sabe? Sabe do que nosso pai deixou para todos vocês. As últimas palavras ecoaram na mente de cada um como um grito. Herança? Que herança? Luana perguntou, a inquietação crescendo. As recordações de um passado turbulento estavam todas emaranhadas nas suas memórias. Mas o que ela não sabia... Eles sempre estiveram atrás de você, Patrícia, disse o homem. Todos os seus passos. Sempre observando. Você não é apenas uma noiva. Você é parte de algo muito maior. O pânico tomou conta da sala e Patrícia se encolheu, segurando a cabeça, como se quisesse abafar aquela verdade devastadora. Henrique, no entanto, estava em choque. Do que está falando? O que você quer dizer com herança? Sua voz carregava a urgência de quem tentava entender um quebra-cabeça tortuoso, cada peça parecendo trazer mais dor. Você é a portadora dos segredos da família, Patrícia. É você quem detém a chave para tudo o que aconteceu, disse o homem com firmeza. E o mundo ao redor deles começou a tremer. De repente, como em golpe brutal, os homens em preto se aproximaram, prontos para agir. Agora é a hora de você escolher. Ou se junta a nós, ou nós arrastamos seus segredos à luz. A tensão estava insuportável e uma sensação de desespero pairava no ar. Patrícia, em lágrimas, olhou para Henrique, depois para Luana, como se estivesse procurando apoio. Mas então, em um movimento surpreendente, ela se virou. Eu não tenho segredos. Eu não posso. Suas palavras saíram entrecortadas, como se a verdade estivesse lutando para escapar. Eu não posso abrir mão de tudo o que construí. E foi nesse momento que Henrique, em um ato de desespero, decidiu confrontar a situação. E se você está escondendo algo, Patrícia? O que aconteceu com seu pai? Que tipo de conexão existe entre você e essa empresa? A raiva e o amor se misturaram na voz dele. Mas, ao fazer a pergunta, ele sentiu que estava tocando uma ferida exposta. Patrícia hesitou, os olhos cheios de lágrimas, e finalmente murmurou. Eu não sabia. Eu não sabia que ele era ligado a isso. Era tudo segredo. Os homens em preto, percebendo a fraqueza dela, avançaram. A verdade vem à tona. Escolha um lado. Um deles gritou, e no meio do alvoroço, algo inesperado aconteceu. Do nada, Patrícia se lançou para a frente, desferindo um golpe contra um dos homens com toda a força que tinha. O som do impacto ecoou, e com isso, o tempo pareceu parar novamente. Ela não era a noiva indefesa que todos pensavam que era. A raiva e a luta por liberdade estavam ali, afiadas como uma faca. Com o corpo dela se movendo como um relâmpago, ela provocou confusão no grupo. Mas em meio a essa cena caótica, uma nova reviravolta se desenrolou. Justo quando Patrícia estava prestes a ser dominada, ela sacou um objeto que tinha escondido sob a blusa. Um pendrive. Você realmente acha que eu não sabia que um dia isso iria acontecer? A expressão dela era uma mistura de determinação e fúria. O olhar de Henrique se alargou. Um misto de confusão e assombro. Todos na sala, incluindo os homens de preto, olharam para Patrícia, incrédulos. Isso? O que é isso? Que segredo? Ele perguntou, a voz embargada de ansiedade.
Eu tenho tudo gravado, ela afirmou com convicção. Provas de uma conspiração. Provas de que nosso pai, ele não morreu por acaso. Ele foi assassinado por eles. Tudo está aqui! E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se montar, a sala se encheu com uma tensão palpável. O que Patrícia realmente sabia? Como ela se encaixava naquele jogo complexo de segredos, traições e alianças desconhecidas? Antes que qualquer um pudesse reagir, uma sirene começou a tocar ao longe, um sinal de que o tempo dos dois lados estava se esgotando. Com uma nova urgência, as verdadeiras intenções de cada personagem estavam prestes a serem expostas. O que mais poderia acontecer antes que tudo fosse revelado? Heinrich, Luana e Patrícia estavam todos prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. E nada iria se preparar para os inevitáveis ecos de suas escolhas. O silêncio na sala parecia feito de pedra, enquanto Patrícia mantinha o pendrive firme nas mãos. Todos assistiam, sem saber realmente o que estava prestes a acontecer. Os homens de preto, ainda surpresos, trocavam olhares nervosos. Uma nova onda de tensão havia se instalado. Isso! Provas de do que está acontecendo, disse Luana, tentando entender a situação. Sim, Patrícia afirmou com a voz embargada. Eu compilei tudo, conversas, documentos, tudo sobre o que realmente aconteceu com meu pai. O olhar dela se fixou nos homens, um misto de raiva e determinação. Vocês nunca terão isso, nunca! O clima estava elétrico. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa atravessou o salão, como um flash de uma câmera, e um grupo de pessoas, bem vestidas, entrou pela porta. O que está acontecendo aqui? A líder do grupo, uma mulher de cabelos curtos e um olhar autoritário, parou ao centro, com um ar de total controle. Quem é você? Patrícia perguntou com a voz trêmula, mas desafiadora. Sou a doutora Alice Madrigal, da Corporação Valente. E você está no meio de uma treta muito maior do que imagina. A mulher disse com um sorriso frio. A sala estava em estado de choque. A doutora Madrigal? Era um nome famoso, conhecido por seus negócios obscuros e ligações suspeitas, que apenas se murmura por aí. As vozes começaram a se elevar, o pânico se espalhando. Patrícia! Você não sabia que ela estava aqui? Luana virou-se para a noiva, sua expressão refletindo confusão. Eu não sabia de nada! Patrícia exclamou, a voz falhando. O ambiente estava se agitando. Os homens de preto queimavam com indignação. E a presença da doutora Alice parecia mudar as regras de jogo. Você já teve suas chances, Patrícia. Agora é hora de você fazer sua escolha, disse a doutora Alice, enquanto caminhava em direção a Patrícia. O olhar dela era um misto de sedução e ameaça. Ou você nos entrega esse pendrive e se junta a nós. Ou o que você fez hoje à noite será só o começo da dor que você e sua família irão enfrentar. Um murmúrio percorreu a sala. Henrique apertou a mão de Luana, sentindo uma onda de ansiedade. O que você quer com isso, doutora Alice? Ele questionou a voz tensa. Por que você está tão interessada nos segredos da família dela? A doutora Alice sorriu, mas havia algo cruel por trás daquele sorriso. Por que, querido? A família dela tem uma conexão direta com o que está em jogo. E você, Henrique, é apenas a peça do tabuleiro que ainda não percebeu a que está jogando. Patrícia começou a tremer, as lágrimas borbulhando em seus olhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Diga-me que é mentira! A expressão de desespero era palpável. E nesse momento,
Henrique se lembrou de algo que mudaria tudo. Patrícia, o que você não me contou sobre seu pai? O que ele fez? A pergunta ecoou e todos os olhares se dirigiram para ela. A mão de Patrícia tremia enquanto a verdade começou a emergir. A conexão, os segredos, tudo. E foi quando o alarme de incêndio começou a tocar. Sirenes espalhafatosas cortaram o ar. O caos se instalou instantaneamente. Gritos, pessoas correndo em direções opostas. O pânico invadiu a sala. O olhar da doutora Alice se endureceu. Temos que sair agora! Mas nesse momento frenético, algo devastador aconteceu. Um tiro ecoou na sala e todos se viraram. No chão, o corpo de Arthur caiu, sua expressão de dor congelada. O estômago de Luana revirou-se. Arthur! Ela gritou, correndo em direção ao irmão. Patrícia estava paralisada, a ficha finalmente caindo. Tudo o que ela havia feito ou escondido estava prestes a desmoronar. A dor e a culpa a atingiram como um raio. Henrique, com o coração na garganta, entendeu que qualquer esperança que tinha se desvanecia com a verdade. Por favor, o que está acontecendo? Patrícia implorou, enquanto as respostas escorriam por entre os dedos dela. Ao ver a doutora, Alice rindo, Henrique compreendeu que eles estavam apenas começando a perceber o quão profundamente envolvidos estavam nesse jogo mortal. O que mais estava escondido? O que realmente unia todas aquelas pessoas? E, acima de tudo, porque Arthur estava naquele lugar na hora errada. O futuro se tornava imprevisível. E eles estavam à beira de um abismo que poderia engolir a todos. O silêncio na sala parecia feito de pedra. Enquanto Patrícia mantinha o pendrive firme nas mãos, todos assistiam, sem saber realmente o que estava prestes a acontecer. Os homens de preto, ainda surpresos, trocavam olhares nervosos. Uma nova onda de tensão havia se instalado. Isso é uma prova, não é? Provas de tudo o que está acontecendo, disse Luana, tentando entender a situação. Sim, Patrícia afirmou com a voz embargada. Eu compilei tudo, conversas, documentos, tudo sobre o que realmente aconteceu com meu pai. O olhar dela se fixou nos homens, um misto de raiva e determinação. Vocês nunca terão isso! Nunca! O clima estava elétrico. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa atravessou o salão, como um flash de uma câmera, e um grupo de pessoas bem vestidas entrou pela porta. O que está acontecendo aqui? A líder do grupo, uma mulher de cabelos curtos e um olhar autoritário, parou ao centro, com um ar de total controle. Quem é você? Patrícia perguntou com a voz trêmula, mas desafiadora. Sou a doutora Alice Madrigal, da Corporação Valente, e você está no meio de uma treta muito maior do que imagina. A mulher disse com um sorriso frio. A sala estava em estado de choque. A doutora Madrigal era um nome famoso, conhecido por seus negócios obscuros e ligações suspeitas, que apenas se murmura por aí. As vozes começaram a se elevar, o pânico se espalhando. Patrícia, você não sabia que ela estava aqui? Luana virou-se para a noiva, sua expressão refletindo confusão. Eu não sabia de nada! Patrícia exclamou, a voz falhando. O ambiente estava se agitando. Os homens de preto queimavam com indignação. E a presença da doutora Alice parecia mudar as regras de jogo. Você já teve suas chances, Patrícia. Agora é hora de você fazer sua escolha, disse a doutora Alice enquanto caminhava em direção a Patrícia. O olhar dela era um misto de sedução e ameaça. Ou você nos entrega esse pendrive e se junta a nós,
ou o que você fez hoje à noite será só o começo da dor que você e sua família irão enfrentar. Um murmúrio percorreu a sala. Henrique apertou a mão de Luana, sentindo uma onda de ansiedade. O que você quer com isso, doutora Alice? Ele questionou, a voz tensa. Por que você está tão interessada nos segredos da família dela? A doutora Alice sorriu, mas havia algo cruel por trás daquele sorriso. Por quê, querido? A família dela tem uma conexão direta com o que está em jogo. E você, Henrique, é apenas a peça do tabuleiro que ainda não percebeu o que está jogando. Patrícia começou a tremer, as lágrimas borbulhando em seus olhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Diga-me que é mentira. Sua expressão de desespero era palpável. E nesse momento, Henrique se lembrou de algo que mudaria tudo. Patrícia, o que você não me contou sobre seu pai? O que ele fez? A pergunta ecoou, e todos os olhares se dirigiram para ela. A mão de Patrícia tremia enquanto a verdade começava a emergir. A conexão, os segredos, tudo. E foi quando o alarme de incêndio começou a tocar. Sirenes espalhafatosas cortaram o ar. O caos se instalou instantaneamente. Gritos, pessoas correndo em direções opostas. O pânico invadiu a sala. O olhar da doutora Alice se endureceu. Temos que sair agora. Mas nesse momento frenético, algo devastador aconteceu. Um tiro ecoou na sala e todos se viraram. No chão, o corpo de Arthur caiu, sua expressão de dor congelada. O estômago de Luana revirou-se. Arthur! Ela gritou, correndo em direção ao irmão. Patrícia estava paralisada, a ficha finalmente caindo. Tudo o que ela havia feito ou escondido estava prestes a desmoronar. A dor e a culpa a atingiram como um raio. Henrique, com o coração na garganta, entendeu que qualquer esperança que tinha se desvanecia com a verdade. Por favor, o que está acontecendo? Patrícia implorou, enquanto as respostas escorriam por entre os dedos dela. Ao ver a doutora Alice rindo, Henrique compreendeu que eles estavam apenas começando a perceber o quão profundamente envolvidos estavam nesse jogo mortal. E tudo isso é apenas algo muito maior, disse a doutora. Alice, com um sorriso que provocava mais medo do que conforto. Então, de repente, ela puxou uma pequena cápsula de seu bolso e a estourou, liberando um gás denso que se espalhou pela sala como fogo em palha seca. O pânico aumentou. Corra! Gritou Luana. Mas as palavras mal saíram de sua boca antes que ela começasse a se sentir tonta e engasgada. E foi nesse momento que uma verdade devastadora investiu sobre eles como um relâmpago. Seu pai, ele não morreu acidentalmente, disse Patrícia, com uma lucidez que surpreendeu a todos. Ele se comprometeu com a doutora Alice. Ele fez um pacto que inclui todos nós. Os corpos de todos pareciam paralisar. Henrique olhou para Patrícia horrorizado. O que você quer dizer com isso? Ele estava envolvido com a Corporação Valente desde sempre. O objetivo era nos proteger de algo mais do que eles têm em mãos. Eu sou a herdeira dos segredos. O choque foi palpável. Cada um deles tinha uma conexão que nunca perceberam. Todos estavam entrelaçados em uma trama que transcendia o tempo e cada escolha os havia levado a esse ponto devastador. Então, como se a conversa tivesse despertado um monstro adormecido, os homens de preto começaram a se mover. Com o gás tornando-se mais denso, eles se aproximavam de Patrícia, mas algo em seu olhar mudou e se iluminou. Nós podemos desvendar tudo. O que vocês realmente querem de nós? A doutora Alice, observando a cena, sorriu com satisfação. Agora você está entendendo. É hora de descobrir quem realmente manda nesse jogo.
E enquanto a última frase ecoava, o chão abaixo deles começou a tremer, como se a própria terra estivesse respondendo. O que mais poderia acontecer naquele instante? Que segredos ainda estavam para ser revelados? O futuro parecia uma espiral de incerteza, com cada um enfrentando a verdade de um passado que poderia mudar tudo. O abismo da escolha se abria e ninguém sabia como sair. O tumulto estava insuportável, a fumaça se espalhando e as vozes gritando. A sala parecia um caldeirão de confusão e desespero. Patrícia segurava o pendrive como se fosse um escudo, e a tensão da situação a envolvia como uma rede elétrica. Eu tenho que decidir agora o que faço. A pressão a fez questionar tudo o que acreditava saber. Henrique se aproximou. Patrícia, não deixe que eles te manipulem. Pense na sua família, no que pode acontecer. Mas ele sabia que as palavras não eram suficientes. A expressão dela refletia uma confusão profunda e uma dor que ela tentava enterrar. Os homens de preto avançavam, mas naquele momento Patrícia deu um passo à frente, cheia de bravura. A verdade não pode ser silenciada, gritou, sua voz cortando a confusão e a fumaça. O olhar dela encontrou o de Luana, e por um instante havia compreensão. Elas estavam mais juntas do que nunca, unidas por um peso que talvez ficasse ainda mais insuportável se não fizessem algo agora. Enquanto isso, a doutora Alice sorria. Um sorriso que não trazia conforto, mas um aviso. Menina, essa luta não é só sua. Os segredos precisam ser expostos. E se você não fizer isso, não apenas seu passado, mas seu futuro estará em jogo. As palavras reverberaram no ambiente. Todos na sala sentiram o quão real era a ameaça. Henrique, então, olhou diretamente nos olhos da doutora Alice. E você? Que papel você realmente desempenha nessa história? A tensão subiu e a verdadeira natureza dos seus inimigos parecia estar se desenhando à sua frente. Luana segurou a mão de Henrique, sua força sendo um apoio mútuo naquele caos. Patrícia respirou fundo. Eu vou expor tudo, mas primeiro precisamos tirar Arthur daqui. Indignação e poder tomaram conta dela. Arthur estava ali, caído, mas sua expressão mostrava que a luta não havia acabado. Ele ainda tinha um papel a desempenhar. Um homem de preto, percebendo que a situação estava escorregando de suas mãos, avançou. Mas quando ele se inclinou, Patrícia gritou: Arthur, agora! E com uma determinação feroz, ela jogou o pendrive para Henrique. Leve isso! Revele! E enquanto os homens começavam a se mover, uma onda de adrenalina correu por todos. Dando um passo em direção aos homens em preto, Patrícia se virou. Se isso acabar com meu pai, não pararão por aqui. Ninguém será seguro. Os olhos dos homens se alargaram ao perceber que ela estava pronta para lutar. O pânico se alastrou como um divisor de águas. Henrique e Luana correram em direção a Arthur. O tempo passou como um flash e a fumaça começava a se dissipar. Sussurros de promessas e ansiedades trocavam entre eles. Arthur, você vai ficar bem! Vamos conseguir! Luana disse, enquanto tentava ajudar o irmão. Mas a luta estava longe de acabar. Um grupo todo encurralou Patrícia e Dra. Alice. Henrique e Luana se moveram, determinados a abrir caminho. Um choque estonteante ecoou, fazendo todos segurarem a respiração. Em um instante, eles estavam no meio da batalha. Mas na confusão, uma nova figura apareceu.
Alguém que ninguém esperava. Parem, basta. Cansem de lutar um contra o outro. Era uma mulher que Patrícia reconhecia. Sua mãe, a verdadeira herdeira dos segredos, havia chegado. Ha! Trazendo com ela uma onda de esperança e redenção. Tudo parou. Precisamos conversar. Todos nós. Sua voz era forte e serena, como se ela carregasse o peso de um passado que estava prestes a ser revelado. E naquele momento, com Arthur reanimado e Patrícia dividindo seu olhar entre a mãe e Henrique, ficou claro que mesmo em meio ao caos, havia a chance de descobrir a verdade e talvez curar as feridas daquele passado. Mas o futuro era incerto. A grande pergunta era: eles teimariam juntos sob a intensidade das revelações? Ou surgiriam das cinzas como uma nova família? O silêncio caído era pesado, mas havia uma nova centelha de esperança no ar. O fechamento estava mais perto, mas os mistérios ainda pediam para serem desvendados. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos